No início do século XX, o entretenimento ainda não estava restrito às telas ou aos palcos iluminados. Muito antes da televisão e do cinema se tornarem parte da vida cotidiana, multidões buscavam diversão em lugares onde o extraordinário não era criado por efeitos especiais, mas exposto em carne e osso. Parques de diversão, feiras itinerantes e exposições públicas transformavam pessoas reais em atrações, oferecendo ao público algo que misturava curiosidade, choque e uma sensação perigosa de superioridade. Esses espaços eram conhecidos como feiras humanas. Ali, corpos considerados diferentes eram exibidos como espetáculos. Não se tratava de personagens fictícios ou encenações teatrais. Eram homens e mulheres de verdade, rotulados como aberrações, monstros ou curiosidades da natureza. Pessoas com doenças raras, deformidades físicas ou características fora do padrão eram colocadas em palcos, anunciadas por cartazes sensacionalistas e observadas por milhares de olhos curiosos todos os dias. O público pagava para olhar, pagava para comentar, pagava muitas vezes para rir. A linha entre entretenimento e crueldade era quase invisível e raramente questionada. Para a sociedade da época, aquilo era normal, aceitável, parte do espetáculo. Essas feiras não existiam à margem da cultura. Elas eram populares, lucrativas e amplamente divulgadas. Famílias inteiras frequentavam esses locais como quem vai a um circo ou a um zoológico. Crianças aprendiam, desde cedo, que certos corpos existiam para serem observados, julgados e reduzidos a rótulos. O desconforto moral que hoje sentimos simplesmente não fazia parte da equação. É dentro desse cenário que surge uma das histórias mais perturbadoras do século passado. Uma história que não fala apenas sobre uma mulher específica, mas sobre um sistema inteiro construído para transformar sofrimento em espetáculo. Entre tantos nomes esquecidos pelo tempo, um permaneceu gravado na memória coletiva por um título cruel demais para ser ignorado. O nome dessa mulher era Mary Ann Bevan. Tess de ser apontada, ex de ser exibida, antes de ser reduzida a um rótulo que atravessaria décadas. Antes de tudo isso, Mary Ann foi apenas mais uma pessoa comum, vivendo sua vida em silêncio, sem imaginar que, um dia, o mundo inteiro olharia para ela não como ser humano, mas como atração. E é exatamente para esse tempo anterior ao espetáculo que agora precisamos voltar. Muito antes de qualquer cartaz sensacionalista ou plateia curiosa, Mary Ann Bevan viveu uma vida que jamais chamaria a atenção. E talvez seja exatamente isso que torne sua história tão difícil de aceitar. Mary Ann Webster nasceu em 1874, na Inglaterra, em um período marcado por regras sociais rígidas, trabalho árduo e poucas oportunidades de ascensão. Ainda assim, sua infância foi estável dentro dos limites possíveis para uma família trabalhadora da época. Ela cresceu em um ambiente simples, onde disciplina e esforço eram valores centrais. Não havia luxo, mas havia estrutura. Mary aprendeu cedo a cumprir deveres, respeitar horários e lidar com responsabilidades. Nada em sua aparência ou comportamento sugeria qualquer destino fora do comum. Fotografias da juventude mostram uma mulher de traços delicados, postura firme e olhar sereno. Ela se encaixava perfeitamente nos padrões sociais de seu tempo. Mary não era uma mulher extravagante nem ambiciosa. Sua escolha profissional revela muito sobre sua personalidade. Tornou-se enfermeira, uma ocupação exigente, especialmente para mulheres no final do século XIX. Ser enfermeira significava longas jornadas, contato direto com doenças e pouca valorização social. Ainda assim, era uma profissão associada ao cuidado, à paciência e à empatia. Mary escolheu cuidar dos outros,
talvez sem saber que um dia precisaria de cuidados que nunca viriam. Na vida pessoal, Mary encontrou estabilidade ao se casar com Thomas Bevan. O casamento não trouxe riqueza, mas ofereceu segurança emocional e rotina. Juntos, construíram um lar simples, sustentado por trabalho constante e expectativas modestas. O casal teve 4 filhos, e a maternidade passou a ocupar o centro da vida de Mary. Ela era, antes de tudo, mãe. Uma mãe presente, prática e dedicada. Nesse período, Mary ocupava um lugar claro no mundo. Ela era reconhecida por suas funções, por seus vínculos e por sua utilidade social. Era vista como alguém comum, e isso significava pertencimento. Havia dificuldades, como em qualquer família da época, mas nada indicava que sua trajetória seria interrompida de forma tão brutal. É importante compreender essa fase da vida de Mary, porque ela estabelece o contraste essencial da história. Antes da doença, antes da perda e antes do espetáculo, Mary Ann Bevan era invisível para a história. Não porque fosse insignificante, mas porque levava uma vida que nunca foi pensada para ser observada. E é justamente essa normalidade que torna tudo o que virá depois ainda mais devastador. Mas essa estabilidade silenciosa não duraria. Aos poucos, algo começaria a mudar. Não ao redor de Mary, mas dentro dela. A vida adulta de Mary Ann Bevan se construiu sobre pilares simples, mas sólidos. Em uma sociedade onde as opções para mulheres eram limitadas, sua escolha profissional não foi aleatória. Trabalhar como enfermeira exigia resistência física, equilíbrio emocional e, sobretudo, disposição para lidar diariamente com a fragilidade humana. Mary não apenas aceitava essa realidade, ela se adaptava a ela com naturalidade. O cuidado com o outro fazia parte de quem ela era. Nos hospitais e casas onde trabalhava, Mary era vista como alguém confiável, discreta e eficiente. Não buscava reconhecimento, nem se colocava em evidência. Sua presença era silenciosa, mas constante. Em um tempo em que doenças eram mal compreendidas e a morte fazia parte do cotidiano, enfermeiras ocupavam um papel essencial, embora raramente valorizado. Mary exercia essa função sem glamour, sustentada por uma ética de trabalho rígida e por uma noção clara de responsabilidade. Foi nesse contexto de vida estável que ela consolidou sua relação com Thomas Bevan. O casamento entre os dois refletia o padrão de muitas famílias da época. União baseada em parceria, divisão de tarefas e expectativas modestas. Thomas trabalhava duro para manter a casa, enquanto Mary conciliava a profissão com os cuidados domésticos e a criação dos filhos. Não havia grandes sonhos de ascensão social. O objetivo era simples: manter a família segura e funcional. Com o nascimento dos 4 filhos, a rotina de Mary se intensificou. A maternidade trouxe cansaço, mas também propósito. Sua vida passou a girar em torno de horários, necessidades básicas e pequenas preocupações diárias. Alimentar, vestir, proteger. Nada nessa fase sugeria excepcionalidade, e novamente isso é fundamental para compreender o impacto do que viria depois. Mary não vivia à margem da sociedade, ela fazia parte dela. A casa da família Bevan era modesta, mas organizada. Havia regras, rotinas e uma sensação de continuidade. Mary acreditava que, apesar das dificuldades naturais da vida, o futuro estava relativamente assegurado. Seus filhos cresceriam, aprenderiam um ofício e seguiriam caminhos semelhantes aos de seus pais. Essa previsibilidade, tão comum e tão frágil, sustentava sua visão de mundo. No entanto, enquanto Mary se dedicava ao cuidado dos outros e à estabilidade da própria família, algo começava a se formar silenciosamente. Não havia dor imediata, nem sinais claros de alerta. Apenas pequenas mudanças que pareciam inofensivas demais para serem levadas a sério.
O corpo de Mary começava a dar sinais de que aquela vida simples e organizada estava prestes a ser interrompida. E quando as primeiras mudanças se tornaram visíveis, já era tarde demais para ignorá-las. As primeiras mudanças no corpo de Mary Ann Bevan não surgiram como um choque imediato. Elas vieram de forma lenta, quase discreta, como se o próprio corpo estivesse testando os limites do que poderia alterar sem ser notado. No início, eram detalhes pequenos demais para provocar alarme. Um leve inchaço no rosto, uma sensação estranha nas mãos. Um cansaço que não combinava com a rotina que sempre havia dado conta de suportar. Mary atribuiu esses sinais ao desgaste natural do trabalho e da maternidade. Longas jornadas, noites mal dormidas e a pressão constante de cuidar de uma família numerosa pareciam explicações suficientes. Naquele tempo, mulheres raramente eram incentivadas a ouvir o próprio corpo. Desconforto fazia parte da vida. Reclamar era visto como fraqueza. E Mary não se via como alguém fraca. Com o passar dos meses, porém, os sinais deixaram de ser sutis. As mãos começaram a crescer de forma perceptível. Objetos que antes se ajustavam perfeitamente já não pareciam feitos para ela. Os sapatos apertavam. Anéis precisaram ser retirados. O rosto, aos poucos, adquiria traços mais marcados. O maxilar se projetava levemente. As feições perdiam a suavidade que sempre a caracterizara. Nada disso acontecia de uma vez. E talvez por isso tenha sido tão difícil aceitar que algo estava errado. A transformação era gradual demais para gerar pânico imediato, mas constante o suficiente para não ser ignorada por quem olhava de fora. Mary começou a perceber que os olhares ao seu redor haviam mudado. Pessoas demoravam mais para desviar o olhar. Algumas encaravam abertamente. Outras fingiam não ver, mas deixavam escapar expressões de estranhamento. Fisicamente, as dores se tornaram mais frequentes. O corpo parecia pesado, rígido, como se estivesse sempre em esforço. Atividades antes simples exigiam mais energia. O cansaço deixou de ser pontual e passou a ser permanente. Ainda assim, Mary continuava trabalhando, insistindo em manter a rotina que sempre conhecera. Admitir que algo estava fora de controle significaria enfrentar um desconhecido para o qual não havia respostas claras. Quando procurou ajuda médica, encontrou apenas incerteza. A medicina da época não possuía os recursos necessários para identificar a origem do problema. Não havia exames precisos, nem compreensão hormonal. Os médicos observavam, faziam suposições vagas e ofereciam pouco além de conselhos genéricos. Para eles, Mary era apenas mais um caso estranho, difícil de explicar e fácil de deixar de lado. Enquanto isso, a transformação continuava. O corpo de Mary já não respondia como antes. Seu reflexo no espelho começava a parecer o de outra pessoa, e embora ninguém ainda usasse palavras cruéis em voz alta, o desconforto social começava a se infiltrar em sua vida cotidiana. Pequenos silêncios se tornavam frequentes. Conversas cessavam quando ela se aproximava. A sensação de pertencimento começava a se dissolver. Mary ainda não sabia o nome do que a atingia. Não sabia que estava desenvolvendo acromegalia, uma doença rara e irreversível. Tudo o que sabia era que seu corpo estava mudando sem permissão e que, junto com essas mudanças, algo mais estava sendo lentamente retirado dela: a normalidade. E essa perda silenciosa seria apenas o começo. À medida que o corpo de Mary Ann Bevan se transformava, a reação do mundo ao seu redor também mudava, ainda que de forma silenciosa. Não houve um momento exato em que a rejeição começou. Ela se instalou aos poucos, quase imperceptível, como uma sombra que cresce sem que se note. O problema não era apenas a dor física ou o cansaço constante, mas o modo como as pessoas passaram a enxergá-la. Ou, mais precisamente, como deixaram de enxergá-la como alguém.
Mary começou a perceber que sua presença causava desconforto. Em ambientes públicos, conversas diminuíam de volume quando ela se aproximava. Olhares se desviavam rapidamente, como se encará-la por muito tempo fosse indelicado, mas ignorá-la completamente fosse mais fácil. Em alguns momentos, o silêncio era mais cruel do que qualquer palavra. Ele deixava claro que algo estava fora do lugar e que esse algo era ela. No trabalho, a situação se tornava cada vez mais delicada. Como enfermeira, Mary precisava inspirar confiança. No entanto, sua aparência passou a ser interpretada como um sinal de incapacidade, mesmo sem qualquer base real. Pacientes estranhavam, colegas hesitavam. Aos poucos, surgiam dúvidas não ditas sobre sua competência. Não importava sua experiência, seu cuidado ou sua dedicação. O corpo passou a falar mais alto do que qualquer histórico profissional. Esse tipo de exclusão raramente é anunciado de forma direta. Ninguém dizia abertamente que Mary não era mais bem-vinda. As oportunidades simplesmente deixavam de aparecer. Convites não eram feitos. Trabalhos não eram oferecidos. A marginalização vinha disfarçada de normalidade. E isso tornava tudo ainda mais difícil de enfrentar, porque não havia um inimigo claro contra o qual lutar. Do ponto de vista médico, Mary continuava sem respostas. A doença que a afetava era invisível aos conhecimentos da época. A acromegalia só seria melhor compreendida décadas depois, quando a endocrinologia avançou. Naquele momento histórico, não existiam tratamentos eficazes, nem mesmo um diagnóstico confiável. Para Mary, não havia explicação, nem esperança de reversão. Havia apenas a certeza de que o processo não iria parar. Psicologicamente, o impacto era profundo. Mary se via presa em um corpo que já não reconhecia, enquanto o mundo ao redor reforçava constantemente essa sensação de estranhamento. A identidade que havia construído ao longo dos anos, enfermeira, esposa, mãe respeitável, começava a se fragmentar. Ela ainda era todas essas coisas, mas já não era tratada como tal. Em casa, diante dos filhos, Mary tentava manter a normalidade. Evitava demonstrar medo ou tristeza, protegia-os do peso da situação o quanto podia. Mas a tensão era inevitável. A insegurança financeira começava a se infiltrar na rotina doméstica. Cada dificuldade profissional tinha reflexo direto na mesa, no aluguel, no futuro. O que tornava tudo ainda mais cruel era o fato de que Mary não havia feito nada para merecer aquela exclusão. Não havia erro, não havia escolha, não havia culpa. Seu corpo simplesmente atraía, e a sociedade respondia punindo-a por isso. Aos poucos, Mary começava a entender que não estava apenas doente. Estava sendo empurrada para fora do lugar que ocupava no mundo. E quando a vida ainda parecia suportável dentro desse novo e frágil equilíbrio, um acontecimento definitivo quebraria qualquer possibilidade de estabilidade. A estabilidade que Mary Ann Bevan ainda possuía desmoronou completamente em 1914, quando Thomas Bevan, seu marido, morreu repentinamente. Até aquele momento, mesmo com o corpo mudando e a rejeição silenciosa da sociedade, Mary ainda encontrava algum equilíbrio no cotidiano familiar. Thomas representava mais do que um companheiro. Era a âncora que mantinha a família unida. Sua ausência deixou um vazio que nenhuma experiência anterior poderia preencher. De repente, Mary não era mais apenas a enfermeira dedicada, a esposa responsável ou a mãe presente. Ela se tornou viúva, doente e sozinha, encarando o peso de sustentar 4 filhos em um mundo que não oferecia misericórdia para mulheres em seu lugar. O trabalho se tornava cada vez mais difícil e as portas se fechavam uma a uma. O cansaço físico, a dor constante e o preconceito social se combinaram em uma força invisível, mas esmagadora. A situação financeira tornou-se crítica rapidamente.
Sem Thomas para prover a renda familiar, Mary tentou se manter com trabalhos domésticos e cuidando de crianças alheias, mas a sociedade da época não perdoava. O preconceito diante de sua aparência transformava qualquer tentativa de sobrevivência em um desafio quase impossível. Cada recusa, cada olhar de estranhamento reforçava a sensação de isolamento que já se instalara nos anos anteriores. O medo da fome, tão distante anos antes, tornou-se uma ameaça concreta. Contas se acumulavam. Despesas básicas pareciam intransponíveis. E enquanto lidava com essa realidade, Mary ainda precisava proteger seus filhos do impacto emocional da situação. Ela fazia isso com uma força silenciosa, suportando humilhação e exaustão, sem jamais permitir que o desespero fosse visto por eles. Nesse período de ruptura total, Mary começou a compreender a fragilidade de sua própria existência. O corpo que a traíra, a sociedade que a rejeitava e a vida que se desintegrava em torno dela formavam um peso impossível de ignorar. Era o momento em que cada escolha precisava ser pensada com cuidado extremo, pois qualquer decisão poderia definir não apenas seu destino, mas o de seus filhos. E foi exatamente nesse ponto, à beira do desespero, que Mary encontrou o anúncio que mudaria sua vida para sempre. Um anúncio cruel, direto e inegavelmente desumanizante. Procura-se a mulher mais feia do mundo. Não era apenas uma oportunidade financeira. Era uma decisão moral e emocional impossível. Aceitar significava ser exposta, julgada e reduzida a espetáculo. Recusar poderia condenar seus filhos à miséria. Mary Ann Bevan, naquele instante, não era apenas uma viúva doente. Ela era uma mãe encarando a escolha mais difícil de sua vida, entre dignidade própria e sobrevivência da família. A decisão que tomaria naquele ponto seria definitiva, e o mundo jamais a esqueceria, embora por motivos profundamente injustos. O anúncio apareceu como um golpe inesperado em meio ao caos da vida de Mary Ann Bevan. Procura-se a mulher mais feia do mundo. Palavras simples, mas carregadas de uma crueldade que a sociedade aceitaria como entretenimento. Para qualquer pessoa comum, essa frase poderia ser lida e esquecida. Para Mary, significava uma escolha impossível. Aceitar ser reduzida a um rótulo, exposta como objeto de choque e riso, ou recusar e deixar sua família enfrentar a fome e a miséria. Durante dias, Mary leu e releu o anúncio. Cada palavra pesava como uma sentença. Ela pensava nos filhos, nos quartos silenciosos de sua casa, no cansaço físico e na dor constante que o corpo já não podia mais ignorar. Pensava em como sobreviver. Pensava na dignidade que seria sacrificada. O dilema era cruel e nenhuma alternativa parecia justa ou verdadeira. A sociedade não oferecia compaixão, nem portas abertas. O mundo, naquele momento, empurrava Mary para uma decisão que não era apenas sobre ela, mas sobre aqueles que dependiam dela. A ideia de se tornar um espetáculo público aterrorizava Mary. Ela se via sentada, diante de cartazes sensacionalistas, exposta ao julgamento alheio. Imaginava olhares que apontariam, risadas abafadas e cochichos maliciosos. Cada centímetro de seu corpo seria interpretado como algo estranho, anormal, indigno. Aceitar aquilo significava aceitar a objetificação completa de sua vida. Mas Mary pensava nos filhos, e nesse pensamento encontrou coragem. Ao final, a decisão foi tomada. Mary Ann Bevan inscreveu-se no concurso. Ela venceu. De uma hora para outra, o destino da viúva inglesa mudou para sempre. Não mais enfermeira respeitada, não mais mãe tranquila. Mary passou a ser conhecida mundialmente como a mulher mais feia do mundo. Um título cruel, injusto, mas que a sociedade aceitou sem questionar. O primeiro contrato veio pouco depois.
Circos e feiras humanas ofereceram oportunidades financeiras, garantindo sustento para a família de Mary, mas à custa de sua exposição pública. Ela se apresentou em parques e exposições, sempre sentada, sempre contida, enquanto cartazes anunciavam sua feiura como se fosse um troféu. O espetáculo era completo. O público ria, apontava, murmurava, mas poucos entendiam a verdadeira história por trás do corpo que viam. Mesmo diante desse cenário de humilhação, Mary manteve uma dignidade silenciosa. Não reclamava, não explicava, não se defendia. Aceitava o papel que o mundo lhe impunha, enquanto usava cada centavo ganho para alimentar, vestir e proteger os filhos. O amor materno tornou-se sua força maior, transformando dor e vergonha em sobrevivência. O que para o público era entretenimento, para Mary era sacrifício. E assim, o que começou como um anúncio cruel tornou-se o portal para uma vida de espetáculo, isolamento e sacrifício. Uma vida que poucos poderiam imaginar suportar. Mary Ann Bevan passaria a existir diante do mundo de uma forma que jamais desejara, e mesmo assim continuaria viva, resiliente, invisível no que realmente importava: sua humanidade. Quando Mary Ann Bevan finalmente aceitou o anúncio, sua vida mudou de uma forma que nenhuma preparação poderia antecipar. Ela não estava apenas entrando em um concurso. Estava sendo transformada em um produto de entretenimento, um espetáculo cuja principal mercadoria era o próprio corpo, o próprio rosto, cada detalhe que outrora pertencia apenas a ela. A sociedade não mais via Mary como mãe, esposa ou profissional dedicada, via a mulher mais feia do mundo, um título que vinha acompanhado de lucros e de um julgamento incessante. O primeiro contato com os promotores e circos foi uma experiência dura e estranha. Mary precisou assinar contratos que determinavam horários, condições de exibição e pagamento. Cada cláusula parecia desenhar uma prisão legal, garantindo que sua vida se tornasse pública de forma completa. Cartazes foram impressos, ilustrados com caricaturas sensacionalistas, exagerando suas feições para atrair mais público. Mary precisava aparecer, sentar, posar, permitir que milhares de olhares julgassem o que antes era simplesmente parte de sua existência silenciosa. As primeiras apresentações públicas foram um choque emocional. Multidões se reuniam ao redor de sua cadeira, murmurando, apontando, rindo e, às vezes, ficando em silêncio apenas para absorver o impacto do que viam. Mary passava horas ali, imóvel, obrigando-se a manter a compostura, enquanto seu corpo era examinado como se fosse uma curiosidade de zoológico. Cada sorriso do público, cada comentário, era um lembrete doloroso de que a dignidade que outrora possuía havia sido parcialmente retirada. Apesar disso, Mary encontrou uma força inesperada. Cada exibição garantiu dinheiro suficiente para sustentar os filhos, pagar contas e preservar sua família de uma pobreza que se tornava cada vez mais ameaçadora. Por mais cruel que fosse o mundo ao redor, seu papel como mãe permanecia intacto. O sacrifício se tornou sua forma de resistência. Ela transformava vergonha e humilhação em sobrevivência. Cada olhar que zombava de sua aparência era contrabalançado pelo pensamento silencioso de que seus filhos estavam seguros. A rotina tornou-se intensa. Mary viajava de cidade em cidade, muitas vezes por semanas, passando de feira em feiras, circos e exposições. Cada local exigia preparação, roupa simples, postura adequada e resistência emocional para enfrentar a curiosidade impiedosa do público. O corpo já não era seu, mas sim o centro de um espetáculo cuidadosamente orquestrado. Ela se adaptava, não por orgulho ou desejo, mas por necessidade absoluta. Os promotores percebiam o valor financeiro da atração e exploravam cada detalhe. Cartazes sensacionalistas exageravam deformidades e buscavam provocar reação imediata.
Mary se tornou involuntariamente uma celebridade negativa, conhecida mundialmente por algo que não escolheu. A atenção que recebia não trazia glória, apenas a obrigação de manter a aparência e a presença como produto de consumo público. E, no entanto, por trás da exposição e do julgamento, Mary Ann Bevan permanecia humana. Cada gesto, cada expressão de cansaço, cada pausa silenciosa revelava que ela continuava sendo a mãe amorosa que sempre fora. A multidão via a mulher mais feia do mundo, mas a realidade escondida atrás do espetáculo era a história de sacrifício, coragem e resiliência de uma mulher lutando para proteger os seus. Um produto para o público, mas uma heroína silenciosa para os filhos. A vida de Mary Ann Bevan dentro dos circos e feiras humanas era marcada por uma rotina rigorosa, embora invisível para o público. Ao olhar de fora, tudo parecia espetáculo e diversão, mas por trás das cortinas havia disciplina, tédio e uma solidão profunda. Mary precisava cumprir horários rigorosos, sentar em locais específicos, permitir que todos observassem cada detalhe de seu corpo, enquanto enfrentava o julgamento silencioso de centenas, às vezes milhares, de olhares curiosos. O ambiente era sempre o mesmo. Tendas coloridas, lonas tensionadas pelo vento, sons de tambores e risadas que misturavam excitação e desprezo. Crianças eram puxadas pelos pais para observar a mulher mais feia do mundo, enquanto adultos comentavam em voz baixa ou riam abertamente. Alguns se aproximavam, outros ficavam distantes, mas todos compartilhavam a sensação de poder momentâneo que a sociedade concedia ao julgar quem era considerado diferente. Mary desenvolveu um ritmo para suportar essas longas horas de exposição. Mantinha-se imóvel, controlando cada expressão do rosto, cada gesto da mão, como se cada movimento pudesse ser lido como fraqueza. Por dentro, no entanto, sua mente viajava constantemente para os filhos, imaginando o que eles comiam, se estavam bem, se sentiam orgulho ou vergonha de sua mãe. Cada centavo ganho nas apresentações era convertido em proteção, roupas e comida, uma transação silenciosa entre humilhação e sobrevivência. Apesar de se tornar conhecida em muitas cidades, Mary nunca se acostumou completamente ao espetáculo. O público via apenas uma caricatura, um título cruel, sem compreender a pessoa real que estava ali. Cada silêncio, cada cochicho, cada risada abafada, lembrava Mary de que a humanidade do seu ser estava sendo ignorada. O isolamento emocional era absoluto, mesmo rodeada por multidões. Nos bastidores, ela buscava conforto em pequenas rotinas, ajeitar o cabelo, organizar roupas simples, escrever cartas aos filhos ou simplesmente respirar sozinha. Esses momentos eram a única oportunidade de reafirmar sua identidade, a prova silenciosa de que ainda existia alguém além do rótulo que lhe impuseram. A multidão não via essa Mary, só via a figura sensacionalista que entretenimento exigia. A relação entre Mary e o público era complexa. Havia admiração pelo que ela suportava, curiosidade mórbida e, acima de tudo, a sensação de superioridade que os espectadores sentiam ao apontar dedos ou rir. Para eles era diversão. Para Mary era trabalho, árduo, repetitivo e emocionalmente extenuante. Cada apresentação exigia energia física e psicológica, uma resistência que poucos poderiam imaginar. E ainda assim, mesmo em meio à exploração, Mary Ann Bevan mantinha sua humanidade intacta. A dignidade vinha da consciência de que cada gesto, cada hora sentada, cada contrato cumprido era uma barreira invisível entre seus filhos e a pobreza. Ela transformava a humilhação em força, a exposição em proteção e a indiferença do público em uma razão silenciosa para continuar. Mas por mais resiliente que fosse, essa vida de espetáculo e silêncio tinha um custo crescente. O isolamento emocional se aprofundava,
e a sensação de ser constantemente observada começou a corroer a própria percepção de identidade. Mary vivia diante de todos, mas, paradoxalmente, cada vez mais sozinha. Mesmo no ápice do espetáculo, Mary Ann Bevan nunca deixou que a humilhação dominasse sua vida interior. Cada olhar de escárnio, cada cochicho da plateia, cada riso contido era transformado em combustível para o verdadeiro propósito que a guiava: proteger e sustentar seus filhos. Para Mary, o amor maternal se tornou uma armadura invisível, uma força silenciosa que permitia suportar dias intermináveis de julgamento público. Nos bastidores das feiras, Mary frequentemente fechava os olhos e respirava fundo, imaginando os filhos em segurança. Cada centavo que entrava nos bolsos era destinado a manter o lar deles, a alimentação, a educação e o mínimo de conforto possível. O público via apenas a figura exposta, mas a mãe, por trás da cadeira, usava aquela exposição como instrumento de sobrevivência. Era um sacrifício diário, silencioso e invisível, que poucos poderiam compreender. A disciplina que Mary havia aprendido na infância, aliada à ética profissional de enfermeira, sustentava sua rotina. Ela mantinha postura firme, movimentos contidos e expressão neutra durante horas, enquanto seu corpo, cada vez mais alterado pela acromegalia, exigia esforço extremo apenas para permanecer sentada. A dor e o cansaço não eram visíveis, mas existiam em cada músculo tenso, em cada respiração controlada. Era um espetáculo de resistência, não de glória. Ao mesmo tempo, Mary cultivava pequenas formas de normalidade. Ela escrevia cartas aos filhos, mantinha pequenas rotinas pessoais e reservava momentos para reflexão silenciosa. Esses instantes eram sua válvula de escape, a única forma de afirmar que ainda era alguém além do que a multidão via. Por trás do rótulo cruel, existia uma mulher que ainda se reconhecia como mãe, filha, pessoa. Essa consciência a mantinha firme. O contraste entre a vida pública e a vida privada de Mary era brutal. De um lado, a exposição constante, a caricatura sensacionalista, o julgamento impiedoso. Do outro, o amor incondicional, a responsabilidade familiar, a determinação silenciosa de não permitir que a humilhação se transformasse em desastre para aqueles que dependiam dela. Cada dia de exibição era uma negociação entre vergonha e sobrevivência, entre sofrimento e dever. Mary nunca falou publicamente sobre seu sofrimento. Não protestava, não buscava simpatia, não pedia compaixão. Ela compreendia que, naquele contexto histórico, a sociedade não oferecia alternativas. O que restava era adaptação, resiliência e força interior. Cada sorriso contido, cada gesto discreto, cada hora suportada na cadeira do espetáculo era uma afirmação silenciosa de sua humanidade. E apesar de toda a exploração, Mary Ann Bevan transformou sua dor em uma lição silenciosa. O público via apenas uma mulher com aparência extraordinária. Mas a realidade escondida era de coragem, sacrifício e amor incomensurável. Ela ensinava, sem palavras, que dignidade e coragem não dependem da opinião alheia, mas da consciência de cumprir o próprio dever, especialmente quando se trata daqueles que se ama. Enquanto o mundo ria e apontava, Mary permanecia invisível aos olhos da plateia, mas totalmente presente para os filhos. Cada dia de exposição era uma prova de resistência e um ato de amor. Lembrando que, por trás do espetáculo cruel, existia uma vida inteira de humanidade que ninguém poderia tirar. Mary Ann Bevan faleceu em 1933, mas sua história não morreu com ela. O que começou como um destino cruel, imposto por uma sociedade insensível, tornou-se um relato de resiliência e sacrifício. Por décadas, o título de mulher mais feia do mundo carregou uma conotação de escárnio e entretenimento mórbido.
Mas, ao olharmos de forma mais profunda, percebemos que Mary foi, acima de tudo, uma heroína silenciosa, cuja coragem transcendeu a humilhação e a exploração pública. O legado de Mary não se encontra nas fotos ou nos cartazes que circularam pelo mundo, mas na lição silenciosa de resistência que ela deixou. Sua vida demonstra a complexidade da experiência humana diante de adversidades extremas. Cada dia de exposição, cada hora suportada na cadeira do espetáculo, cada centavo ganho para proteger os filhos, é um exemplo de coragem que desafia a lógica da crueldade e do julgamento superficial. Mary Ann Bevan não se tornou famosa por escolha própria. Tornou-se um símbolo involuntário da luta pela dignidade em meio ao desprezo. Além do aspecto humano, sua história também ilumina um contexto histórico sombrio. As feiras humanas e os circos sensacionalistas, populares na Inglaterra e em outros países europeus no início do século XX, refletem um período em que a diferença era tratada como entretenimento e a compaixão era muitas vezes negligenciada. Mary Ann Bevan tornou-se, sem querer, a personificação das consequências desse sistema. Seu corpo era examinado, ridicularizado e consumido como produto, enquanto sua mente e seu coração permaneciam invisíveis. Esse contraste revela não apenas sua força, mas também a profundidade da injustiça social da época. Hoje, historiadores, documentaristas e curiosos olham para Mary com empatia. A narrativa que antes era de choque e morbidez se transforma em reflexão. A história de Mary Ann Bevan nos força a questionar como a sociedade trata aqueles que não se encaixam em padrões estéticos ou sociais e como, mesmo nas circunstâncias mais cruéis, é possível encontrar força, amor e dignidade. Seus filhos sobreviveram, protegidos por ela, e carregaram a memória silenciosa de uma mãe que sacrificou tudo pelo bem-estar da família. Mais do que o rótulo cruel que o público impôs, Mary Ann Bevan representa a luta invisível de milhões de pessoas que enfrentam discriminação, doenças ou transformações físicas inesperadas. Ela nos lembra que a verdadeira coragem não está em ser admirado, mas em persistir, mesmo quando ninguém olha, mesmo quando tudo parece perdido. A história dela ressoa até hoje como um aviso e uma inspiração. O valor humano não pode ser medido por aparência nem pela aprovação alheia. E assim, a mulher que o mundo chamou de a mais feia do mundo permanece viva não nas manchetes sensacionalistas, mas na memória coletiva como um exemplo de resistência silenciosa, de amor incondicional e de dignidade imensurável. Mary Ann Bevan nos ensina que por trás de qualquer rótulo imposto existe sempre uma história de humanidade, coragem e sacrifício que merece ser lembrada. Porque no fim o que importa não é o que os outros veem, mas a força com que se enfrenta a vida, mesmo quando ela parece implacável.